É isso, meus amigos. One, criador de Mob Psycho 100 e One Punch Man, vai finalizar esse ano de 2022 com mais uma história na sua bagagem chamada de Versus. E se já não bastasse as referências maravilhosas que temos nesses mangás criados pelo autor, Versus promete explodir nossas cabeças com insinuações de uma franquia de games amada pelo mundo inteiro. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Versus capítulo 1. Sim, pessoal, está entre nós o novo mangá do One. E cara, eu não sei nem o que falar. Que plot twist maravilhoso no final deste capítulo. Será que é isso mesmo? Será que teremos exatamente isso que estão pensando? Master Chief, será que é você? Será que é você? Caraca, o One, ele tá dominando todas as áreas, né? Ele já dominava ali as áreas dos paranormais, depois foi pra área ali dos heróis, agora pra área dos games. Será que realmente o One vai referenciar ali a maior franquia da Microsoft? A gente vai conversar sobre isso logo depois de você deixar o seu like. Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Versus a partir de hoje. Vamos lá, né? O capítulo começa fazendo um paralelo completo sobre a cadeia alimentar, onde cada predador tem o seu predador também, né? Bem interessante porque a gente vai observando ali os insetos, né, sendo devorados por outros insetos, e aí depois vem os animais, e aí passa a ter ali toda uma cadeia alimentar e que toda presa vira um predador e que todo predador pode virar uma presa, dependendo ali da cadeia alimentar. E até mesmo ali grandes predadores, quando morrem, passam até mesmo a fazer parte do ciclo da vida, né? Quando é falado ali muito forte no filme do Rei Leão, é comentado sobre essa questão, sobre o ciclo da vida, né? Que mesmo que você seja um predador hoje, amanhã você virá adubo, né? Acaba a questão ali de você virar adubo, e de uma forma bem interessante isso é colocado em Versus. E assim como os animais têm seus próprios predadores, isso não seria diferente com a raça humana. E que o inimigo natural da humanidade é algo impossível de ser derrotado. E então temos uma página colorida com a apresentação de alguns personagens. Vemos um castelo e nele várias figuras estão reunidas na frente do rei, esperando um discurso. Ele grita que o tempo de lutar finalmente chegou e que a sobrevivência da humanidade despertará das ações deles a partir de agora. Ele fala que toda a terra quase já caiu nas mãos desses demônios, que é governada ali por 47 reis demoníacos, ou 10 reis ali, 10 senhores dos demônios, e que o que está acima deles é o grande rei demônio, né? Ali então nós temos 47 senhores, né, ali dos demônios, que estão ali comandando todo o planeta Terra, e nós também temos ali um grande rei demônio que está controlando tudo por debaixo de todas as situações, né? Ele que está acima de todos e ele que é o grande chefe mor, né? Então ele está passando ali as informações que a humanidade está quase chegando ao seu limite. O rei então inflama seu discurso dizendo que a humanidade não recuará perante a ameaça dos demônios e que agora, depois de muito tempo, eles possuem um poder como nunca para enfrentá-los. Ele diz que escolheu 47 pessoas entre homens e mulheres para se tornarem heróis e que basicamente reuniu eles ali no castelo para se tornarem a última esperança da humanidade para confrontar os demônios, enquanto os cavaleiros se preparam ali para a sua jornada, quando cada um realmente carrega uma espécie de mascotinho, né? A meio que basicamente na história fala que eles carregam quase como se fosse um auxiliar, né? Esse ser pequenininho ali cabe mais como auxiliar para eles.
Os cavaleiros começam então a discutir sobre quem ficará com a cabeça do rei demônio. Então vemos que cada cavaleiro recebeu uma numeração dada pelo rei, entre 1 e 47. Vemos até mesmo a posição número 3, que basicamente pertence ao cavaleiro com o nome de Abyss. Cada um deles começa a falar sobre suas motivações para caçar os demônios, como vingar a sua amada ou os pais que foram mortos, ou vilas até mesmo que foram queimadas, completamente destruídas ali pelos demônios. Então, temos a apresentação do protagonista. Seu nome parece ser Halo e seu número é 11. Que é basicamente ali um Goroace para o One, né? A gente tem ali os dois números 1 e 1, né? Então a gente tem ali essa forma basicamente para conectar ao One, que é o autor do mangá. Ele é o criador da história e vocês vão entender a referência desse nome em breve, né? Esse nome ele pode ser tanto Halo quanto Hero ou quanto Hero, né? Mas bom, vamos lá, eu vou explicar pra vocês no começo, mas eu vou manter como Halo daqui pra frente, né? Pelo menos até ter uma tradução oficial, mas eu gostei pelo menos do nome Halo. Halo diz que está nervoso pra caramba, e vemos que o mascote do Prota se chama Panepane, e o mais bizarro é ele entre todos. A gente observa muitos fofinhos, muito bonitinhos, e ele é o mais bizarro de todos. O mascotinho dele é o mais bizarro de todos. Então, vemos que Halo é amigo de um dos cavaleiros chamados de Ario, e que por mais que Panepane diga que não queria auxiliar ali Halo, Ario diz que ele viu o treinamento do Prota e que ele é uma pessoa muito forte. Halo então fica entusiasmados com as palavras de Ario e ambos se cumprimentam, se despedindo rumo às suas aventuras. O rei então ordena a partida dos 47 heróis para exterminarem os 47 demônios que estão atormentando a vida dos humanos. 6 meses se passam e Halo está guiando um grupo de pessoas em um lugar totalmente remoto, enquanto Panepane lê uma carta que tem cheiro de sangue. Halo então pega a carta para ler e percebe que vários cavaleiros humanos haviam falhado em derrotar os demônios respectivos aos seus números, o que levanta um grande temor no acampamento. Todos da equipe de Halo começam a debandar porque não estão conseguindo eliminar o demônio das suas posições, né? Então, se eles estão enxergando que os heróis não estão conseguindo realmente ali derrotar os demônios das suas posições, quem dirá no confronto contra o grande rei demônio, né? Quem dirá realmente o que pode acontecer? Halo lamenta por isso, e aí que eles realmente demoraram 6 meses para chegar até aquele local, e até mesmo Panepane monta suas coisas para decidir ir embora, né? Que ele decide realmente ir embora porque não dá para seguir dali para frente. Mas é quando Halo vira a página que vem o grande baque das notícias. Seu amigo Ario também havia falhado na sua missão, culminando em sua morte. Halo então se despede do seu grupo, agradecendo a eles por terem ficado com ele até aqui, deixando o Panepane maluco da cabeça, dizendo que o próprio Halo havia ficado louco de seguir com a missão sozinho. E ele fala agora que vai atrás do demônio do seu respectivo número apenas só. Enquanto eles se despedem, a bravura de Halo faz eles mudarem de ideia, e todos partem em direção ao salão do demônio 11, e até Panepane muda de ideia depois de ver o quão perigoso seria voltar para casa sozinho. O grupo então chega no castelo e começa a procurar pelo demônio senhorio ali do número 11. Assim que eles abrem a porta do salão, eles dão de cara com o demônio 11, e ela está lotada de vários demônios. Vemos que o seu nome é Jashi, ou Jaki, ou Jaci, né? Basicamente ali deriva bastante, vamos ver como vai ficar aí na tradução, mas é mais ou menos isso, né? Jashi, ou Jaci, ou Jaki, alguma coisa assim. E ele saúda Halo e manda o Prota mostrar o poder dele com tudo. Manda ele realmente mostrar todo o seu poder contra o demônio. O mago que está acompanhando o Halo manda uma bola de fogo enorme para cima dele e ele consegue bloquear como se fosse uma soneca, né? Ele simplesmente faz
ali como se estivesse com sono e tampa ali o poder de fogo do mago como se fosse nada. E aí então ele tira a craca, tira a cera ali do ouvido e joga na direção ali do mago, matando ele na hora. E assim ele faz também com a curandeira e também com o outro mago que estava acompanhando o Halo. E definitivamente toda a equipe do herói é morta em um instante. Halo então parte com tudo pra cima do vilão, mas o mesmo só desvia dos golpes do Prota, mostrando o quão insignificante ele era. O Prota continua tentando acertar um golpe no demônio, e então Jashe apenas segura a espada do cavaleiro com 2 dedos. Ele faz assim, ó, com os 2 dedinhos, segura a espada dele como se fosse nada, e aí toma a espada da sua mão como se fosse um brinquedo. E é nesse momento que o Halo percebe ali o que havia acontecido. Quando o Jashe ele puxou a espada da mão ali do herói, a pressão do demônio foi tão forte que arrancou o seu braço direito. O demônio então admira a espada que Halo está usando e diz que é uma arma muito boa, mas quem a carrega é fraco demais. Jashe então debocha tanto de Halo que joga a espada para ele de novo para continuar a sua luta. E diz para ele que ele precisa ali atacar agora, zoando com a cara do Prota, dizendo que ele está indefeso, que o demônio está indefeso e que ele precisa matar ele agora. Halo então fica realmente irritado, perguntando até onde ele pensa que vai, fazendo a humanidade de chacota. Ele parte pra cima ali do Jashe e então a espada, quando acerta o corpo do demônio, quebra ao meio só de tocá-lo. Então o narrador volta no começo do capítulo dizendo que os humanos nunca conseguirão superar o papel de presa e predador e que a humanidade nasceu para ser caçada pelos demônios. Um painel duplo incrível mostra para nós como Halo sente a diferença de poder entre ele e seus inimigos. Só de ter um narrador, só de ter um narrador na trama já muda praticamente toda a minha perspectiva, né? Eu acho que One Punch Man e também ali Mob Psycho, não sei Mob Psycho porque eu não acompanho tanto assim, né? Mas One Punch Man não é muito de ter narradores, né? E ali não é tanto assim de ter narração ou coisa do tipo. Mob eu não sei dizer, mas cara, só de ter um narrador pra quebrar ali a forma, sabe? Pra mostrar realmente, porque cara, se tem narrador na história já chama minha atenção. Eu amo histórias na qual o narrador chama atenção pra si, que ele quebra ali a situação, o que tá rolando, o que tá acontecendo, e ele meio que tipo assim, faz os paralelos, as ligações, como aconteceu agora, né, de uma forma narrativa perfeita. Ele faz a ligação do momento exato, ele mostra pra gente o exemplo lá do começo sobre os animais, né, falando sobre os animais e a cadeia alimentar dos animais. E aí agora ele volta para uma mesma cena, para uma mesma situação desesperadora entre humanos e demônios e repete as mesmas frases, repete ali as mesmas palavras de uma forma incrível, falando que da mesma maneira que os animais são feitos ali de presas, né, presa e predador, os humanos pelos demônios também sofrem a mesma coisa, né? Dizendo as mesmas palavras, usando outras imagens, o próprio One, juntamente ali com o mangaka, que eu esqueci o nome dele agora, eles conseguiram representar muito bem essa cena. É nesse momento que o Halo cai em desespero, sabendo que o seu poder jamais alcançará o nível de Jashe. O vilão dispara um raio para cima dele, o mandando para fora do palácio, acabando com a jornada do Prota em direção ao extermínio do Demônio 11. Assim, ele cai ali do morro do castelo e começamos um flashback sobre o treinamento do personagem em 9 anos no passado. Vemos um garoto explicando alguns conceitos sobre a magia em uma vila bem remota. O jovem chamado Zeph está ensinando a um pequeno Halo sobre usar uma magia de summonar para invocar uma maçã. Halo fica assustado da maçã ter vindo do nada, e Zeph explica para ele que a maçã não veio do nada, mas sim que ela foi invocada ali do seu pé diretamente para o círculo mágico.
Zeff então explica que o desenho precisa ser feito corretamente, senão a invocação surge com defeito. Então ele mostra uma maçã defeituosa para ele. Mas é aí que tem um porém. Quando você faz o círculo errado e a maçã defeituosa surge, ela não distorce uma maçã do pé. Ela simplesmente vem de outro lugar. E Zeff fica empolgado perguntando sobre da onde aquelas maçãs distorcidas poderiam estar vindo. E é nesse momento que o Halo acorda e vemos que Panepane conseguiu salvar ele e que um grupo de cavaleiros o ajudou. Mas quando ele olha para o grupo, Halo reconhece, é o seu grande amigo Zeff que está naquele local. Coincidências da vida, né? Coincidências de roteiro. Panepane então está agradecido por Zeff ter surgido para salvar todos eles, abraçando o mago sem parar. Os magos então ao lado de Zeff perguntam quem seria o rapaz todo ferido. E o mago então responde que é Halo, o grande guerreiro que ele sempre havia falado para eles. Então, os magos dizem que nunca haviam pensado que um herói pudesse ficar tão gravemente ferido. E Halo concorda com eles, dizendo que todos os seus companheiros foram mortos pelos demônios. Eles nunca poderiam ser chamados de heróis pelas pessoas naquele estado. Zeff diz que está tudo bem, porque eles conseguiram ganhar tempo para algo que eles estão planejando. De repente, uma grande nuvem de tempestade se forma em volta deles, mas Zeff está animado porque eles estão dentro do tempo. O mago então começa a perguntar para o Halo se ele se lembrava da vez que eles treinaram summonação e que as maçãs estavam vindo de outro lugar. Zeff então diz que as maçãs estavam vindo de outro mundo e que isso era possível graças à caça deles contra os demônios durante os últimos anos. E que assim eles fizeram um grande círculo de summonação no planeta e perceberam que a maçã não era mesmo daqui, que a maçã não pertencia àquele planeta. Só que no meio da invocação do Zeff, demônios começam a chegar de todos os lados, enquanto os magos tentam lidar com essa situação. Mas já se construiu uma mansão na cabeça de Halo e ele grita para Zeff que é impossível vencer os demônios, enquanto o mago diz que essa é uma afirmação mentirosa. Então, no momento mais desesperador, parte de demônios começam a explodir e ninguém entende nada. E vemos então um agrupamento de pessoas armadas até os dentes atirando para tudo quanto é lado, destruindo os demônios com suas tecnologias, muito acima do que existia naquele mundo de Zeff e também ali de Halo. Os demônios são massacrados pelas armas desses soldados que atiram sem parar, não deixando nenhum deles vivo. Zeff então comemora que sua invocação havia dado certo e que ele havia trazido esses seres para a terra deles. O mago diz que os humanos desse mundo ainda não têm o poder para bater de frente com os demônios do mundo deles. Por isso, eles decidiram pedir ajuda para os humanos de outro mundo. E que eles são humanos de outro mundo com uma história diferente da deles, deixando Panepane empolgado demais. Os soldados então se aproximam deles perguntando se eles residem nesse mundo, mas as coisas não saem nada como Zeff havia planejado. Assim que eles entram em contato com Halo e Zeff, eles tiram o capacete e suplicam a ajuda deles, dizendo que a humanidade no planeta deles também estava sendo dizimada. E quando nós percebemos o design ali desses personagens, desses novos personagens surgindo agora, cara, só refere-se realmente a um grande game da Microsoft. Meus amigos, quem é fã de Halo, quem é fã dessa franquia, né? Quem é fã dessa franquia deve estar malucaço com esse mangá do One, né? É claro que eu não acredito que vai ser o mesmo universo, é claro que eu não acredito que vai ser ali uma complementação do mundo de Halo, vai explicar alguma coisa sobre a franquia. Não, eu não acredito que seja isso, eu acredito que vai ser apenas referências ali que o próprio One vai utilizar na sua história.
Mas, cara, o One colocou até mesmo o nome do personagem como alguém que pode ter uma referência a Halo, né? O nome ali do jogo, né? Até mesmo ali isso, os uniformes, as apresentações, né? Eu acho que só faltou realmente alguém não tirar o capacete, já que durante toda a jornada ali de Halo, o Master Chief ele não tira o capacete, é isso que dá a graça ali para o personagem. Mas a trama realmente parece ser isso, né? A trama realmente parece ser algo bem interessante e vai ter referência de Halo até não querer mais. Vai ter essa referência de Halo até não querer mais e basicamente do jeito que o One consegue nos entregar. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, One mexendo com coisas paranormais, mexendo com super-heróis, agora decide entrar na franquia dos games. A maior franquia de games da Microsoft agora vai ser referenciada por esse autor, né? O One é um dos maiores autores agora do mundo atual, né? Do mundo moderno, né? De mangakas e também ali de pessoas que fazem storytells, e a gente consegue observar essa formação, como até mesmo ele quebrou nossas expectativas. A gente tava esperando um Shumatsu no Valkyrie 2.0, né, dessa porradaria acontecendo, e não tem nada a ver, não tem nada a ver. Ele já começou a história quebrando totalmente as nossas expectativas e a forma como esse mangá vai ser incrível de se acompanhar, né? A forma realmente como esse mangá vai ser incrível de acompanhar. E se você é fã de Halo, caraca, vai ter referência pra caramba sobre essa história. Vamos ver o que o One vai entregar de versos daqui pra frente.